Então, gente, vamos lá. Vamos para o nosso último episódio da nossa série, né? Drama da Redenção. Está chegando aí no episódio 8. A gente vai concluir, né, nossa série de reflexões nesse assunto aí tão bacana que diz respeito ao assunto das Escrituras, né? Aquilo que a gente pode chamar também dos atos, né? Do drama que sustentam, por assim dizer, essa história que o Senhor está conduzindo, né? Então a gente vai concluir hoje uma história que a gente já está aí há algumas semanas refletindo, né? E na semana passada a gente falou sobre a missão da igreja, no episódio 7, no ato 6, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a redenção concluída, novos céus e nova terra. Vamos falar agora sobre a consumação desse drama, dessa história que o Senhor está conduzindo, né? A história das histórias, história de Deus. E eu queria ler, para a gente refletir hoje, para conduzir assim, a nossa reflexão hoje, 3 textos, novamente. O primeiro deles é o de Apocalipse 21, do 1 ao 5. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Depois a gente vai ler Romanos 8, do 18 ao 25. E por último a gente vai ler 2 Pedro 3,13. Então, vamos lá. Apocalipse 21, do 1 ao 5, diz assim, ó: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Maravilha, bênção demais. A palavra de Deus aqui em Apocalipse, né? Do apóstolo João, falando aí sobre esse aspecto, né? Do fim, esse aspecto consumatório, né? Desse processo, né? Dessa história que o Senhor está conduzindo e levando ao seu desfecho, né? Então, Apocalipse 21, do 1 ao 5. E agora eu quero ler o segundo texto de hoje, que é Romanos 8, do 18 ao 25. Romanos 8, do 18 ao 25. Carta do apóstolo Paulo, né? A igreja em Roma. Diz assim, ó: Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o apóstolo Paulo aqui falando da forma, da perspectiva, né, que nós precisamos ter da nossa vida, né, do momento presente que nós habitamos, à luz da realidade da consumação, né, daquilo que será consumado no fim de todas as coisas, né. Então, esse texto também muito profundo, né, importante assim para nos ajudar nessa reflexão de hoje. E por último, quero ler o texto de 2 Pedro, um versículo apenas, 2 Pedro 3, versículo 13. 2 Pedro 3, versículo 13 diz assim: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então aqui ele afirma, né, o que de fato nós, como povo de Deus, esperamos, né? Nós esperamos por esses novos céus e nova terra, né, nos quais habita a justiça, ou seja, essa nova realidade que será fruto da própria ação divina, né? O texto lá de Apocalipse, né, faz questão de mostrar pra gente, né,
eis que faço novas todas as coisas. Então, é algo muito interessante essa expectativa do povo de Deus naquilo que só Deus pode fazer, pode consumar, né? Que tem a ver com as suas promessas de redenção de todas as coisas. Então, esses textos vão nos orientar hoje. E já assim, diante disso que nós lemos, né? Do assunto presente nesses textos, né? A gente então percebe que, né, logo de cara, que aquela história, né, que a gente começou lá atrás, falando na criação, né? Ela termina com uma criação, só que renovada, né, restaurada. Então a história que começa na criação, ela termina com uma criação restaurada. Então Deus começa no jardim e termina agora naquilo que a gente poderia chamar de cidade-jardim, né? Onde Deus volta a habitar juntamente com os seus, né? Então esse é o desfecho da história, isso que está no horizonte dessa história de redenção, desse drama de redenção que o Senhor está conduzindo. É uma criação completamente restaurada, né? Onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, né? Não haverá mais luto, né? Porque todas as maldições da queda serão vencidas, né? E aniquiladas de uma vez por todas. Então, esses textos já nos mostram isso, né? A história que começou na criação termina com a criação restaurada, né? Então, a gente, só recapitulando assim de forma bem breve mesmo, né? Aquilo que a gente já viu até aqui, né? Nós vimos então ali naquela última parte do Antigo Testamento, né, que um reino foi anunciado, né, naquela característica ali da aliança firmada com Davi, né, do trono, do reino, do descendente. Então um reino foi anunciado de forma bem clara naquele momento. Nós vimos depois, né, que o rei veio, de fato ele cumpre em si mesmo todas essas expectativas, né, ele em si mesmo também inaugura, né, uma nova realidade, né, por meio da sua pessoa e obra, né. E esse rei, né, que inaugura essa nova realidade, né, e afirma ter toda a autoridade nos céus e na terra, como nós vimos no último episódio, ele envia, né, o seu povo, seus discípulos, para uma missão específica, né, que é uma missão agora de testemunho, por assim dizer, né. É uma missão que está em movimento nesse tempo presente no qual nós habitamos, né. A igreja agora, povo de Deus, né, que nós vimos que é um povo só, Deus sempre teve um povo só. A igreja não é um novo povo, não é um novo projeto. Ela é o congregar daquele povo que estava separado, que estava dividido, né? Ali na época que é narrada ao final do Antigo Testamento, né? Então Cristo vem como esse cabeça, né? Envia os seus discípulos ali representados pelos 12 apóstolos, né? Primariamente. E a partir deles, então nós temos o anúncio, né, do Evangelho, né, a pregação do Evangelho, né, essa palavra da reconciliação, esse ministério da reconciliação que nós vimos também no episódio passado, que tem a ver com a nossa missão, né, aquilo que é mais central e primordial na nossa missão, né, como povo de Deus na terra, que é a pregação do Evangelho, né. Então a partir da pregação do Evangelho, nós vemos, nós assumimos então a nossa responsabilidade, né, e também nós nos colocamos em movimento, né, nessa missão no qual nós fomos inseridos pela graça de Deus, né? Deus nos inseriu nessa missão com essa responsabilidade, né? Então a missão está em movimento, né? E ela foi inaugurada, né? Não inaugurada, né? Ela foi, por assim dizer, startada por meio da autoridade de Cristo Jesus, né? Ela não foi motivada pela necessidade, né? Pelas necessidades e carências do mundo, né? Mas pela autoridade do próprio Deus, né? Um Deus que já está, né, há muito tempo, já estava há muito tempo em missão, né, e agora decide incluir o seu povo nessa missão, né, como participantes, né, como representantes dessa realidade, como instrumentos também, a gente viu, né, no episódio passado, né. Deus nos usa para que por meio de nós esse reino seja sinalizado, mas que também pessoas sejam reconciliadas, né, com Ele e com o seu povo também, né. Então, nós vemos que a missão está em movimento, né? E essa missão é fundamentada na autoridade absoluta do rei, né? O rei que inaugura em si mesmo uma nova realidade, né? E aí a gente, diante disso, a gente pode levantar uma questão para a gente refletir, né? No decorrer do nosso assunto de hoje, né? Que é, se Deus está redimindo o mundo, né? Se Deus está levando adiante esse plano, por assim dizer, se a nossa missão, né? De certa forma, também sinaliza para essa realidade, né? Ao pregarmos o Evangelho, né? A palavra de reconciliação, né? Ao nos tornarmos também uma espécie de antecipação do reino, né? Ou seja, ao pregarmos o Evangelho,
pessoas são reconciliadas com Deus no poder do Evangelho, né? E são inseridas nessa realidade do reino, né? Do povo de Deus. E nessa dinâmica, né? Do povo de Deus, nós também antecipamos realidades, né? No poder do Espírito Santo de Deus, da sua palavra, né? Daquilo que é a realidade de renovação e de redenção que o Senhor está conduzindo. Então, nós, né? Se Deus está redimindo o mundo, né? E nós, nesse momento, né? Que nós vivemos hoje, estamos aí cumprindo a nossa missão como representantes, né? Como embaixadores, né? Dessa realidade do reino. Como é que essa história termina, né? Então, se todo esse plano divino, né, cósmico, ele está de fato sendo conduzido por Deus, ele de fato é uma realidade que está acontecendo, né? Que de fato nós somos inseridos nessa missão também. Como é que essa história termina, né? E a gente viu ali, né, no texto de Apocalipse que a gente leu, né, um trechinho, um recorte, né, que o apóstolo João fala, né, que ele viu um novo céu e nova terra. Então, como é que essa história termina, né? Termina com uma criação renovada, né? Uma criação que vem da parte de Deus, né? Como aquele, como um presente, por assim dizer, que é dado, né, das próprias mãos do nosso Criador, né? Então, quando a gente fala desse aspecto de redenção concluída, né? Nessa perspectiva, então, de novos céus e nova terra, a gente passa, então, a entender que a esperança cristã não tem a ver com um abandono do mundo, né? E nem muito menos uma ideia de um mundo que vai ser destruído, né? Não é isso que as Escrituras nos ensinam. A esperança cristã tem a ver com a expectativa de ver, né? De poder enxergar esse mundo, né? Esses céus e terra completamente renovados, né? Isso tem a ver, isso tem a ver a esperança cristã, né? Então, isso foi o que nós vimos até aqui, né? E isso é a relação daquilo que nós já vimos com isso que nós estamos falando hoje, né? E o primeiro ponto assim, que eu queria falar, né, depois da gente introduzir assim, brevemente o assunto, é que o fim é a restauração da criação. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? Eu acabei de falar aqui, né, que a esperança cristã não tem a ver com o abandono do mundo, né? E nem muito menos uma ideia de destruição do mundo, mas de uma expectativa da gente ver essa realidade completamente renovada, né? Isso de acordo com as palavras do próprio apóstolo João, né? Que na sua visão ele viu um novo céu e uma nova terra. Então o primeiro ponto assim, que eu queria falar hoje é sobre o fim como a restauração da criação. Então isso nos aponta algumas coisas assim, que a gente precisa ter muito bem claro, tá? Para que a gente não entre em ideias equivocadas, tá? A respeito do fim de todas as coisas. Então a primeira coisa que a gente vê é que a Bíblia ela não apresenta para a gente o fim dessa história que Deus está conduzindo como uma realidade de um céu etéreo, né? Um céu quase que desconectado dessa realidade no qual nós vivemos hoje, né? Uma realidade mais encarnada, né? Essa realidade onde há uma criação, uma vida ordinária, relações, né? Onde há na nossa o desenvolver, por assim dizer, de atividades, né, trabalho e tudo mais, né? A Bíblia, gente, não termina com uma ideia de um céu etéreo, né, desconectado muitas das vezes dessa realidade mais concreta no qual nós vivemos hoje, né? Nada disso, né? Ao ler os textos que a gente leu hoje e refletindo sobre algumas questões que a gente já levantou aqui, é que a história que Deus está conduzindo, esse drama de redenção, ele na verdade termina com céu e terra unidos, entende? Ele une essa realidade celestial com a realidade terrena, né, criada, que é justamente aquilo que sempre foi o propósito inicial de todas as coisas, né? A comunhão, né, de Deus e a sua criação e as suas criaturas, né? E essa comunhão, né, que passa também por essa relação de Deus com os seus representantes humanos, né? Então, a Bíblia termina, gente, justamente com o restabelecimento, só que agora de forma plena e perfeita, né? E sem possibilidades mais de queda, né, e de rebelião, né? Como a realidade que sempre foi projetada por Deus para a sua criação e para as suas criaturas. Então, a Bíblia ela não nos apresenta um fim de uma realidade de um céu etéreo, né, abstrato, né? Onde a gente vai estar lá como almas, né, tipo, voando sobre nuvens, tocando harpas, né? Não é isso, né? Ela termina com a ideia de céu e terra unidos, né?
é uma ideia agora de plenitude, né? Uma ideia de completude, onde os seres humanos, em comunhão perfeita e plena com o seu Criador, agora na sua estrutura completa também renovada, ou seja, os seus corpos renovados, né? A própria criação no qual nós habitamos renovada, né? Agora desenvolve a sua vida, né? Conduz a sua vida e as suas atividades, por assim dizer, de forma perfeita e plena para a glória de Deus, né? Então, o fim de todas as coisas aponta para essa realidade, não uma realidade de destruição do mundo, né, como a gente já viu, né? Não uma realidade abstrata, né, incorpórea, né, onde a gente vira almas, né, quase que almas vagantes, né, para uma realidade sem concretude, por assim dizer, né. Mas a gente observa uma união de céu e terra, né, uma renovação plena de todas as coisas, né. Deus agora vai renovar, né, toda a criação que foi afetada pela queda. Ele não vai descartar aquilo que ele criou, na verdade ele vai restaurar, vai renovar, entende? Então Deus, ele permanece fiel à sua criação. Aquilo que Deus fez com uma finalidade, com um propósito específico, né? Deus, ele vai fazer com que a sua criação e as suas criaturas de fato sejam conduzidas ao propósito ao qual elas foram criadas, tá? E a consumação de todas as coisas, né, o fim, diz respeito a essa restauração plena da criação, tá? Que tem a ver com o todo, não da nossa vida, de forma concreta. Nada vai ficar para trás, tá? Nada vai ficar para trás. Então, nós vamos viver uma realidade plena de restauração, tá? Então, o Deus que criou o mundo, gente, é o Deus que vai restaurar ele completamente, tá? Na sua estrutura. Então, nós vamos viver uma realidade restaurada na sua plenitude, tá? Então, não pense mais no fim de todas as coisas como aquela ideia, né, de um céu e almas flutuando, né, aquela coisa, né? Pense mais nessa estrutura criacional redimida, né? Pensa num mundo redimido, né? A Bíblia fala, né, das nações trazendo diante de Deus, né, as suas riquezas, por assim dizer, né, aquilo que elas têm de melhor, né, e colocando diante do Senhor. Ou seja, nós teremos, de certa forma, a gente não sabe muito bem como isso vai se dar, mas nós teremos, de certa forma, um desenvolvimento, né? Nós vamos conseguir experimentar o que vai ser o desenvolvimento da vida, né? Sem a realidade de pecado e sem também a possibilidade de pecado, de queda, né? Então, essa é uma realidade que as Escrituras, né, que a revelação do Senhor nos apresenta, tá? Então, o Deus que criou o mundo é o mesmo Deus que vai restaurar ele completamente, né? Deus permanece fiel à sua criação e à sua criatura. Esse é o primeiro ponto, né, que eu queria falar hoje. O fim é a restauração da criação, né? E o segundo ponto, né, tem a ver com o desdobramento desse primeiro, né? Que se nós temos então esse horizonte de restauração cósmica, né, de restauração plena, né, então a gente também tem uma esperança cósmica de redenção, né? Esse é o ponto 2 que eu queria falar hoje, né, sobre a esperança cósmica de redenção. E o texto lá de Romanos, né, que a gente leu, né, fala, né, que a criação aguarda ansiosamente, ou seja, tem uma expectativa, né, uma expectativa aí da própria criação como um todo para esse desfecho final, né? Essa realidade que está no horizonte, essa realidade que Deus prometeu fazer, né? E por meio da pessoa do apóstolo João, por exemplo, ele tornou isso assim, ele deu mais detalhes, né, a respeito dessa realidade, né? Então, quando a gente pensa em redenção, né, quando a gente pensa nessa ideia da restauração da criação, a gente precisa sempre lembrar, né, que esse movimento, essa realidade, ela envolve tudo, né? Pessoas nos seus corpos, né? Com as suas culturas, né? Com aquilo que elas produzem, que nem eu falei um pouquinho anteriormente, né? A criação como um todo, gente, né? É a criação como um todo. Que nem eu falei, a gente não pode entender, né, de forma com muitos detalhes, que a Bíblia não nos dá tantos detalhes de como vai se dar isso, assim, né? De forma mais detalhada, né? E complexa, mas a gente consegue perceber que haverá uma continuidade na presença de Deus, da vida, né? Na vida, nessa criação, né? Nessa criação que nós habitamos hoje, porém restaurada, né, de forma plena, né, e completa, né? Então, a gente precisa sempre ter essa visão e essa convicção, tá, gente? De que a nossa esperança é uma esperança cósmica de redenção. Não é meramente Deus nos arrancar do mundo, destruir o mundo, né, e deixar a nossa alma vagando por aí, né?
numa realidade etérea como a gente vive, né? Não é isso não, a gente ficar ali tocando harpa e cantando pro resto da vida, né? como muita gente lê o texto, né? Os textos apocalípticos assim de forma mais rasa, eles costumam entender, né? Não é bem isso não, né? Na verdade, a nossa esperança tem a ver com essa expectativa, né? Que está presente até na própria criação, que está aguardando ansiosamente, né? Uma restauração que envolve pessoas nos seus corpos, nas suas culturas e em todas as suas relações, por assim dizer, né? Então é a criação inteira envolvida nesse movimento de redenção divina, né? Então esse ponto é importante a gente refletir, né? Sobre esse aspecto cósmico da redenção, né? E da esperança que a gente precisa cultivar, é que o sofrimento atual, né? Que a gente experimenta, né, todas as desordens, né, toda a tensão, né, que a gente experimenta hoje, a gente precisa olhar para essa realidade que Deus está nos orientando, nos revelando na sua palavra, né, é que toda essa realidade distorcida, ela não é o fim da história, né, é o que Paulo estava falando ali, né, nesse capítulo 8 de Romanos, né, o sofrimento atual que a gente experimenta hoje, né, toda a tensão, né, toda a distorção não é o fim da história, né. Então a gente experimenta uma vida hoje marcada, né, pelas desordens da queda, mas a gente pode ter a certeza e a convicção, por causa daquilo que Deus nos revelou e nos prometeu, que tudo isso não é o fim da história. E, né, de acordo com esse texto que o apóstolo Paulo fala também, nada disso, gente, está nem perto, né, daquilo que é a realidade de renovação e restauração no fim de todas as coisas, né? Então, gente, a gente pode sentir, passar por as piores situações do mundo, né? Nada disso chega perto daquilo que é a realidade de redenção cósmica que nós iremos experimentar pela graça, né, da parte de Deus, né, nesse mundo, né, que será renovado de forma plena e de forma completa, né, de forma perfeita, né. Então, quando a gente pensa na esperança cristã, que é essa esperança cósmica, né, mais ampla, a gente precisa sempre lembrar que a nossa esperança como cristãos, ela não é uma negação da dor, tá? A gente não nega a dor, o sofrimento, as tensões da vida, né? Na verdade, a esperança cristã, ela supera essa realidade por meio de uma confiança no Deus que irá estabelecer um novo mundo de forma completa no futuro. Então a esperança cristã, na verdade, é uma superação dessa realidade atual. A gente não nega, a gente não foge, né? A gente encara isso com uma confiança naquilo que o Senhor prometeu no futuro, né? A gente encara essa realidade, né? E muitas vezes as tensões da queda podem até fazer com que nós venhamos a perecer, né? Morrer de fato, né? Nós venhamos a pegar enfermidades, né? Sermos acometidos aí por acidentes, né, trágicos, esteja lá como for, ou então chegar o momento na velhice que o nosso corpo não suporta mais, né, estar vivo e vem a falecer, né, mesmo que essa realidade, né, transitória, né, tensionada, né, marcada pela queda, né, pela morte, né, venha nos afetar, né, a gente precisa sempre lembrar que a realidade que Deus irá consumar no futuro é muito superior a essa realidade marcada e tensionada pela queda, né, pela morte. Então, mais real até mesmo do que a dor, né, e do que a morte que pode nos assolar, né, mais real do que isso, gente, é o novo céu e a nova terra que o Senhor irá estabelecer no fim de todas as coisas, né. Então, a gente precisa ter essa convicção. Por quê? Porque Cristo fez morrer a morte, quando Ele morre e ressuscita. Então, mais real do que a morte é essa realidade que Cristo inaugura em si mesmo, que será uma realidade cósmica no fim de todas as coisas, né? Então, gente, nós precisamos sempre ter essa convicção, porque a esperança cristã tem a ver com o futuro de Deus dando sentido ao nosso presente, tá? Esse é um ponto que a gente sempre precisa lembrar e trazer enquanto nós estamos caminhando e percorrendo a nossa jornada nesse mundo ainda marcado pelas maldições da queda. Que esse futuro perfeito e pleno de Deus que está no nosso horizonte, é Ele quem dá sentido ao nosso presente, ainda marcado e tensionado pelas distorções da queda, tá? Então, enquanto a gente está enfrentando a nossa vida, né, no meio dos nossos sofrimentos e tensões, né, provações, a gente precisa entender que o que dá sentido a essa realidade, né, é aquela realidade que está no nosso horizonte, que foi prometida pelo próprio Deus, que já foi inaugurada, né, na pessoa de Cristo, como nós vimos, né? E a gente habita hoje, né, nesse momento aí, nesse tempo, né, entre o já
e o ainda não, né? Então, o futuro de Deus é o que dá sentido ao nosso presente, né? E aí, pulando, agora avançando para o nosso ponto 3, né, finalizando aqui esse ponto 2 da nossa esperança cósmica de redenção, é que essa realidade, né, esse futuro de Deus que dá sentido ao nosso presente, ele tem a ver com Deus habitando com o seu povo, né? Não é uma realidade qualquer, né? Não é uma realidade de redenção qualquer, né, de renovação qualquer. Na verdade, tem a ver com a habitação de Deus com o seu povo. Então, o ponto 3 que eu quero, né, falar hoje é sobre Deus habita com o seu povo. Essa realidade de consumação, né, de conclusão, por assim dizer, da história que Deus está conduzindo, tem a ver com a sua habitação no meio do seu povo, né? E lá há um trecho também daquele texto que nós lemos de Apocalipse, né? Uma parte ali da visão do apóstolo Pedro tem a ver, né, com essa realidade, né? Quando ele fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, ele visualiza agora uma realidade no qual Deus está novamente em comunhão plena, né, e perfeita com os homens, com o seu povo, né, esse povo que ele conduziu ao longo dessa história, né, de redenção. Então, por isso, né, diante dessa realidade da habitação divina, né, nessa realidade de restauração de todas as coisas, é que a gente precisa reforçar que o objetivo final não é escapar da terra, né? Se nós temos um horizonte no qual Deus irá habitar com o seu povo, então é óbvio que o objetivo final não é um escape da terra, da criação, né? Porque o próprio Deus está demonstrando que ele estará habitando plenamente com a sua criação e as suas criaturas, né? É aqui que a gente vai perceber então aquilo que eu falei um pouco antes, né? Que o Éden ele vai se tornar então uma cidade-jardim, né? O jardim do início, né? Que simbolizava, por assim dizer, ali aquele lugar de comunhão de Deus com o homem, né? Agora ele vai ser uma cidade-jardim, né? Uma realidade mais ampla, né? Que de certa forma Deus não descartou o desenvolvimento do mundo pós-queda. Na verdade ele foi em direção a esse mundo que desenvolveu, mesmo doente, né? Mesmo com esse parasita, né? Da queda, ele se desenvolveu. Deus ele não destruiu esse mundo, né? Ele não zerou e começou de novo. Não, ele restaurou, né? Então ele vai fazer com que o mundo experimente agora todas essas características, né, que foram desenvolvidas ao longo desses milênios de história, né, que são marcadas e distorcidas pela queda, vai fazer com que o mundo agora experimente todo esse caráter, né, de desenvolvimento agora de forma plena, né, agora de forma sem mácula, por assim dizer, né. Então Deus ele aproveita, né, ele não destrói, né? Ele dá uma missão para o homem no início de todas as coisas, de cultivar e guardar, e o homem avança nesse movimento, mesmo de forma marcada pela queda, mas Deus não descarta isso, né? Ele vai em direção a esse mundo, né? E ele resolve esse problema, né? Ele elimina esse parasita, né? Que é o pecado e a rebelião do homem. Ele elimina esse parasita e agora faz com que aquela realidade que era o Éden, né, agora seja essa cidade-jardim. Então Deus ele aproveita, né? Por isso que tem um texto que eu gosto muito, né? Aquilo que o apóstolo Paulo ele diz, né, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos pela fé em Cristo Jesus, desenvolvemos na nossa vida pela fé em Cristo Jesus, de certa forma terá um proveito, né? No fim, na restauração de todas as coisas. Não será uma realidade que não serão esforços que irão ser sucumbidos pela vaidade, né, pela transitoriedade. De alguma maneira Deus vai utilizar disso, né, nessa nova realidade de renovação, né. Então o Éden do início vai se tornar a cidade-jardim no fim. Então, quando a gente observa esse ponto aqui, né, de Deus habitando com o seu povo, né, nesse horizonte dessa realidade restaurada, a gente vê então que a história termina para onde ela sempre esteve indo, na verdade, né, que é uma comunhão plena entre Deus e o seu mundo, né, restaurado, né. Ela inicia assim, né, a gente viu lá que aquele aspecto, né, do descanso, né, e dessa realidade no qual o homem também foi convidado a participar com Deus, né, ela de fato agora será estabelecida plenamente, né, essa realidade no qual o homem experimentará do descanso pleno de Deus, né. E o descanso, como a gente já viu, não tem a ver com o mero cansaço físico e nem muito menos assim com o mero parar de atividades, né? Tem a ver com essa realidade de se encontrar descansado no Senhor, né? Descansado no Criador.
né? É claro que hoje, né, por causa de toda a dinâmica e ainda de uma realidade marcada pela queda, né, a gente não consegue nem mensurar isso muito bem, né? Mas a gente precisa sempre lembrar, né, que a história ela termina para essa realidade, né, no qual ela sempre foi criada para experimentar, que é essa comunhão plena entre Deus e o seu mundo restaurado. Então, quando a gente observa, né, para observar para esse horizonte de redenção cósmica, né, no qual é a realidade que fundamenta a nossa esperança também, a gente vê então que a habitação divina ela é a realidade central desse momento específico, né? Então o fim da história é Deus conosco, essa realidade, né, onde nós iremos experimentar, né, desfrutar de forma perfeita essa realidade de comunhão, né, com o nosso Deus, com o nosso Criador, né? Então esse é o terceiro ponto que eu queria falar, nossa reflexão de hoje. Deus habita com o seu povo, né? Essa realidade da habitação divina na criação, né? Por isso que toda a ideia que a gente precisa ter a respeito do fim não é de escape e destruição de todas as coisas, né? Mas da própria presença divina sendo estabelecida de forma perfeita entre nós, né? Então esse é o terceiro ponto assim que eu queria trazer, e a gente caminha para o último ponto, né? Que é um ponto que a gente já falou assim, né, em alguns episódios para trás, mas é importante sempre ressaltar ele, né? Que é a maneira que a gente vive à luz do fim, né? O que significa viver à luz do fim? Viver essa realidade, né, entre o já e ainda não. Por que eu insisto sempre em tocar nesse ponto nos episódios? Porque isso tem a ver, gente, com o caráter do nosso momento presente, tá? Do tempo que a gente vive. Então a gente precisa aprender, de fato, viver entre o já e ainda não. E falando aqui dessa realidade, né, de uma redenção concluída, a gente precisa aprender a viver à luz do fim. Tá? Então o último ponto que eu quero trazer hoje nessa reflexão, e também para fechar essa nossa série de reflexões sobre o drama da redenção, é sobre vivendo à luz do fim, né? E aquele versículo que nós lemos lá de 2 Pedro 3,13, né? Que nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, né? Então, nós vivemos o quê? À luz da promessa divina, de redenção de todas as coisas. E à luz daquilo que Deus prometeu fazer, né? Nós, então, cultivamos a nossa expectativa, né? E essa expectativa diz respeito ao quê? Uma espera, né? Uma espera paciente, né? Confiante de que novos céus e nova terra serão estabelecidos pelas próprias mãos de Deus, né? A Nova Jerusalém vai descer do alto, né? Ela não vai ser edificada de baixo para cima, né? Ela vai descer de cima para baixo. Isso muda tudo, viu, gente? Isso muda tudo, né? A gente viu no nosso episódio passado que não é a gente que constrói o reino, né? Não é a gente que expande o reino, né? Nada disso, gente. Nós sinalizamos, né? A gente testemunha, a gente representa, né? A gente aponta para essa realidade, né? A gente encarna, né? De forma antecipatória também essa realidade, mas não é a gente que produz isso, tá? É Deus quem está fazendo isso, tá? Então, nós aguardamos essa realidade. Então, a nossa vida hoje tem a ver com essa maneira de conduzir a vida. Segundo a promessa divina, nós aguardamos novos céus e nova terra. E essa realidade, gente, de expectativa, né, de espera, né, confiante na promessa divina de consumação, ela afeta a nossa vida hoje, né? Ela deve afetar, né? Se não está afetando, né, a sua forma de viver, então você precisa parar e refletir sobre isso, porque precisa afetar, né? Porque a esperança cristã, essa esperança cósmica, né, futura, ela molda, por exemplo, a nossa ética, né? Se nós temos uma realidade no horizonte, né, de perfeição, né, de santidade plena, né, isso precisa moldar a maneira que a gente entende a nossa ética, por exemplo, né? Hoje, a gente já precisa desejar hoje essa realidade. Então, santificação, gente, não é um mero esforço de se tornar moralmente melhor, não é isso. Santificação, dentro da perspectiva cristã, é você desejar hoje, né, aquilo que Deus fará plenamente no futuro, né? Então a gente já precisa desejar hoje uma vida livre do pecado. Até porque, segundo as Escrituras, nós fomos libertos do pecado. E no poder do Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos a essa realidade hoje, né? É claro que de forma ainda parcial, com certeza, né? O apóstolo Paulo trata disso em diversas passagens, né? Que muitas vezes o mal que a gente não deseja fazer, a gente faz, e o bem que a gente deseja, a gente não faz, né? Que nós ainda habitamos o corpo dessa morte, né? Então a gente ainda habita essa realidade, né? Entre o já e ainda não. Porém,
Nós sabemos que o que está no nosso horizonte, né, e que mais real do que essa realidade distorcida é a realidade que foi inaugurada em Cristo Jesus e que será consumada em toda a criação, no fim de todas as coisas, né? Então, se nós temos um horizonte de perfeição, né, de uma santidade plena de toda a realidade, que não vai ser mais maculado pelo pecado, então a gente precisa desejar essa realidade ao ponto de submeter a nossa vida a essa realidade hoje pela fé, né? Pela fé, gente, nós precisamos, de fato, nos assentar com Cristo nas regiões celestiais para desfrutar dessa realidade, né? Então, o crente que não deseja que a sua forma de viver, né, a sua ética, né, ela seja moldada, né, na perspectiva e de acordo com essa realidade futura, esse crente ele tem um problema, tá? Ele tem problemas, né? Ele precisa rever se de fato ele é um crente, se de fato ele é um cristão. Tá? A gente precisa pensar nisso. Tá? E eu não estou falando aqui de moralismo, tá, gente? Não estou falando de moralismo. Eu estou falando sobre esse desejo, né, de se viver essa realidade, de se experimentar essa realidade de perfeição, né, de santidade, de santificação. A gente precisa desejar isso, porque é isso que está no nosso horizonte, né? E assim a gente submete a nossa vida. Por isso a gente passa a odiar o pecado, né, nesse movimento de desejo daquilo que é bom, né, dessa realidade futura, a gente passa a desejar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, né? Então a nossa ética, ela é moldada por essa esperança futura, né? As nossas expectativas, elas são moldadas também por causa dessa esperança futura, né? A gente passa a entender que, uma vez que não somos nós quem produzimos essa realidade, a gente precisa, a gente manter nossos pés no chão, né? A gente não negocia a nossa vocação, como eu falei no episódio passado, né? Tem muitos cristãos que olham para os problemas do mundo e começam a fazer acordos, né, para tentar melhorar esse mundo, para tentar resolver os problemas do mundo, só que utilizando de outras estratégias, utilizando de tomada muitas vezes de poder, né, humano, né? Isso é errado, gente, isso é errado. Quem edifica novos céus e nova terra é o Senhor, né? Então, essa esperança futura que a gente tem no nosso horizonte, dessa realidade, precisa também moldar nossas expectativas, né? A gente não pode pôr expectativas, né, em projetos humanos, né? A gente não pode depositar nossas expectativas naquilo que a gente pode desenvolver, naquilo que a gente pode fazer, né? E por mais que a gente possa melhorar muitas das coisas da nossa vida, né, hoje, né, isso não diz respeito, gente, à redenção cósmica do futuro, né? Por mais que a gente melhore a nossa vida hoje, essa melhoria ainda vai ser marcada e manchada e distorcida pelas maldições da queda, tá? Então a gente precisa sempre lembrar disso, né? A nossa realidade hoje ainda é maculada pela queda. A gente não pode depositar esperanças em projetos humanos, em homens, né, em nós mesmos, né? A gente não pode confiar demasiadamente, nem mesmo nos nossos julgamentos próprios, tá, de interesses e preferências, tá? A gente não pode, gente, né? Porque nós ainda habitamos o corpo dessa morte, né, marcado pela queda, né? O que está no nosso horizonte, que é o horizonte de perfeição que Deus irá consumar, tá? Então não confie excessivamente em si, né? Não confie excessivamente nos projetos humanos, não confie excessivamente em homens, não confie excessivamente no poder, né, que se pode conquistar humanamente falando para desenvolver o mundo, né, para desenvolver, né, projetos, tecnologia, né, para resolver os problemas humanos. Não confie demasiadamente nisso como um meio de redenção, tá, gente? Não faça isso, né? Guarde seu coração. Olhe para o horizonte de consumação e calibre suas expectativas constantemente. Não negocie a sua vocação de ser uma testemunha do reino de Deus, tá? Não negocie isso, tá? Não negocie isso por nada, né? Não deixe de ser um testemunho do reino para se tornar uma testemunha de um projeto político, né? De um partido político, de um candidato político, né? Ou de um projeto científico, tecnológico, seja lá o que for, entendeu? Não negocie a sua vocação como filho de Deus e como testemunha da nova realidade inaugurada em Cristo Jesus. Não negocie a sua responsabilidade de ser um proclamador do evangelho nesse mundo. Nunca faça isso, jamais faça isso, né? Porque isso é andar para trás, né? Isso é largar aquilo que de mais precioso nos foi dado para a gente pegar coisas aí que não chega nem perto daquilo que o Senhor nos envolveu pela sua graça, a sermos participantes, tá? Então, deixe com que essa esperança futura molde também as suas expectativas, né? E a partir disso você então persevere, né, de forma fiel à sua vocação. A gente falou um pouco disso também no episódio passado, né? Que a missão humana, a missão da igreja tem a ver com esse testemunho fiel no mundo, né? Não tem a ver com tomada de poder, tem a ver com fidelidade, né? Cumprir de forma fiel aquilo que nós fomos orientados a fazer, né? Então, essa esperança futura precisa moldar isso.
sua ética, suas expectativas, né? Para que você persevere com fidelidade no cumprimento da sua missão, da sua vocação nesse mundo, né? Por isso que o crente ele deve viver hoje com esperança, né? Uma esperança correta, fundamentada nessa realidade de consumação, né? Com responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade, né? Como um representante do reino de Deus, né? E com perseverança, perseverando, né? Apesar das circunstâncias, entendendo que a realidade que Cristo irá consumar no futuro é mais real do que o mal que nos assola hoje, é a circunstância que nos assolam hoje. Elas são passageiras, né? Elas têm o seu tempo de validade, tá? Só que a realidade que Cristo irá estabelecer no fim, ela já foi inaugurada na sua pessoa, e ela não tem prazo de validade, ela vai ser estabelecida de forma plena e perfeita, né? Por isso nós perseveramos no poder do Espírito Santo que nos habita e que nos conduz, né? Que nos orienta, como a gente viu também semana passada, né? Então, a nossa esperança cristã, a nossa vida à luz do fim, né? Não é algo que nos aliena da nossa realidade ao nosso redor, tá? Não é algo que nos aliena, mesmo que a gente tenha o equilíbrio de não nos agarrar demais a essas coisas, nós também não somos alienados, nós não somos arrancados dessa realidade, até porque é nessa realidade que nós fomos chamados a cumprir a nossa missão, né? Nós não fomos retirados do mundo, nós fomos enviados para o mundo, tá? Então nós vivemos com esperança, responsabilidade e perseverança nesse mundo. Tá? A esperança cristã não nos aliena do mundo, nos faz, na verdade, mais comprometidos com ele, né? E quando eu digo comprometido com ele, eu não estou falando de ser comprometido com as agendas, né, e projetos humanos, não é isso. Comprometido no sentido de sermos essa embaixada, né? Essa sinalização do reino de Deus entre os homens, tá? Então isso tem a ver com essa vida à luz do fim, tá bom? E aí a gente conclui a nossa reflexão de hoje, né? Observando, né, para essa história que chegou, né, que encontra o seu desfecho, né, que encontra aí a sua consumação. E a gente viu então, né, que uma criação que foi criada boa, né, ela foi distorcida pela queda de forma profunda, né, só que ao mesmo tempo nós vimos que essa redenção foi iniciada por meio da promessa divina, né, e ela foi realizada, né, Deus levou, né, desenvolveu esse projeto de redenção ao longo da história, né, em vários momentos, com várias características, né, com contornos específicos, né, e a gente viu hoje que ela vai ser concluída também, né, e existe uma característica específica dessa realidade final da redenção cósmica de todas as coisas, que é o que, gente? Que é aquilo que a gente pode ver, que o fim da história não é o caos causado pela queda, né, mas a glória de Deus enchendo todas as coisas, né, e aí a gente relembra, né, aquilo que o texto de Apocalipse nos diz, né, quando nós vemos lá das palavras do próprio Cristo, né, eis que faço novas todas as coisas, né. Então o movimento de Deus de renovar todas as coisas, né, tem a ver com a sua própria glória enchendo a realidade, enchendo essa criação renovada, né. Então, assim, de forma final, né, para a gente levar, assim, dessa série que a gente desenvolveu até aqui, né, a gente precisa sempre lembrar que nós vivemos hoje entre o já e o ainda não, firmados na história que Deus escreveu, que Deus está escrevendo e que também Ele levará à sua plenitude. Então essa é a realidade hoje, né? Então viver pela fé é habitar desde agora a história do mundo que Deus está redimindo, tá? Guarde isso no seu coração. Viver pela fé é aprender a habitar desde agora a história do mundo que Deus está redimindo. Então isso é viver pela fé. É se encontrar inserido na história divina. É se encontrar inserido dentro desse drama que Deus está desenvolvendo, tá? E que terá o seu desfecho específico quando Cristo retornar para consumar a sua obra. Uma obra que já foi, né, já foi inaugurada na sua própria pessoa, né, quando Ele ressuscita, mas que será consumada no seu retorno, né? Porque também isso foi uma promessa, né, da parte de Deus. Que assim como Cristo subiu, ele também voltará para concluir a sua obra, né? Então, é isso que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Nós vivemos hoje entre o já e o ainda não, firmados na história que Deus escreveu, escreve e levará à sua plenitude, e entendendo que viver pela fé é aprender a habitar desde agora a história do mundo que Deus está redimindo. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e por a gente estar finalizando, né, essa jornada aí. Vamos dar graças a Deus.
Senhor, nós te agradecemos por esse momento que a gente conclui essa série de reflexões. Nós queremos dar graças ao Senhor porque o Senhor nos deu a oportunidade de percorrer, mesmo que de forma panorâmica, assim, né, a sua palavra, né, a sua revelação. E nós te agradecemos porque o seu Espírito nos iluminou, nos conduziu e nós pudemos hoje finalizar essa jornada compreendendo esse último ato aí desse drama, que é a conclusão desse projeto de redenção, né, de redenção cósmica. Então nós te damos graças ao Senhor e pedimos, Deus, que essa realidade seja atraente aos nossos olhos, atraente aos nossos corações. Que a gente olhe para essa realidade futura que o Senhor irá estabelecer de forma perfeita e plena, Pai. E isso gere em nós anseio mesmo, expectativas, Pai. Que essa realidade perfeita do futuro venha moldar a nossa forma de conduzir a nossa vida hoje. Que a gente venha amar essa realidade mais do que o pecado e as desordens da queda que nos cercam, nossos desejos desordenados. Que a gente venha desejar, Pai, essa realidade perfeita e que isso venha moldar a nossa vida hoje. Que a gente venha abraçar pela fé aquilo que o Senhor diz quem nós somos e abandonar, Pai, aquilo que o pecado nos tornou. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda mesmo. Nos ajuda a desejar hoje aquilo que o Senhor irá fazer plenamente no futuro, mas que o Senhor já começou também a fazer em nós. E o Espírito Santo do Senhor habitando em nós e nos conduzindo por meio da sua palavra, Pai, é uma prova, Pai, dessa realidade. Então nos ajude, Deus, a viver hoje à luz dessa realidade, vivendo em santidade, não como fruto dos nossos esforços, mas pela fé no Senhor e também tendo nossas expectativas calibradas. Que a gente não venha negociar de forma alguma aquilo que nos foi entregue, nossas responsabilidades, em troca de outras coisas e projetos desse mundo que nós habitamos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a viver hoje pela fé à luz dessa realidade futura que o Senhor irá fazer, mas que o Senhor já começou também a fazer em nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.